Ouvindo vozes. Eu quero falar com você a respeito desse tema tão precioso, tão maravilhoso e tão delicado. Quantas pessoas hoje se encontram travadas, desanimadas, perderam a fé, não acreditam mais naquilo que pode acontecer em suas vidas, pois vozes, falácias, destruíram a alegria, roubaram a paz, tiraram das suas mãos o poder da esperança, o poder daquilo que Deus faz em nós e através de nós por meio da vida do Espírito Santo. Mas ouviram vozes, deram crédito a vozes estranhas que profetizaram na vida deles, que mostraram um caminho incerto, tirando-os do propósito divino de Deus. Mas a boa notícia é que eu e você, por meio do Espírito Santo, quando buscamos a Deus, encontramos discernimento da verdadeira voz. Não é à toa que João capítulo 10, o verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Bem, aqui João está relatando as palavras de Jesus, do bom pastor, daquele que defende as suas ovelhas, daqueles que chamam as suas ovelhas para perto dele, livrando-as do lobo, do devorador que ameaça em todo o tempo. E assim são as vozes estranhas diante de nós, vozes que devoram, vozes que destroem aquilo que Deus planejou. Eu quero convidar você a ouvir a voz do bom pastor por meio do discernimento espiritual. Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 7 e 23, falando sobre a obediência e a direção. Jeremias diz assim: mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aqui era Jeremias profetizando para o povo, dizendo: olha, vocês estão ouvindo vozes estranhas, profetas que estão falando no nome deles, mas não é a verdadeira voz de Deus, não é a revelação de Deus. Isso nos leva a entender que eu e você precisamos tomar cuidado a quem escutar, a quem ouvir, a quem dar crédito. E Jeremias está dizendo que eu e você devemos dar crédito à voz de Deus, a voz perfeita, a voz que nos ama, a voz que nos alinha. Olha o que diz Romanos capítulo 10, o verso 17, a respeito da fé em ouvir a voz de Deus. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Hoje temos a Bíblia, e com ela a revelação do Espírito Santo. É a verdadeira voz de Deus gritando em nossos corações, fortalecendo a nossa fé, a nossa alegria e com ela a nossa esperança. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 14, 10, sobre o discernimento. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, diz o apóstolo Paulo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Paulo está dizendo que são muitas as vozes que nos convidam. São muitas as vozes que indicam caminhos de morte, caminhos de destruição, mas contudo, sem nenhum sentido. Mas a verdadeira voz que devemos ouvir é a voz de Deus, que vai nos dar alegria, que vai fortalecer a nossa fé, que vai repreender o lobo, o adversário que se levanta contra a nossa vida emocional, sentimental, contra a nossa esperança. E Paulo está dizendo que, contudo, essas vozes são estranhas. Não ouçam, não dê crédito a elas. Bem queridos, a Bíblia nos ensina como Jesus vai se revelar conosco. E como a voz de Jesus é fácil de se definir. Olha, a voz de Jesus trabalha no silêncio. A necessidade de silenciar o nosso coração para perceber a voz de Deus. É silenciando o meu coração e dando crédito só à voz de Deus, no silêncio, no secreto com Deus. A voz de Deus se revela através da palavra. A mensagem de Cristo é a forma primária de ouvir a voz de Deus. Está aqui o princípio, começo de tudo.
a revelação divina de Deus para conosco. Bem, outra verdade, é o Espírito da verdade, guiará a toda a verdade. Quem é este Espírito? É a voz do Espírito Santo. Quando eu entro no silêncio e acalmo meu coração, quando por meio da palavra eu dedico meu tempo em ouvir a voz de Deus, a verdade se revela. É o Espírito Santo. Ei, não deixe que vozes travem você. Não deixe que vozes destruam a sua vida, a sua alegria, trazendo separação do projeto perfeito e divino de Deus. Quantas pessoas se encontram hoje dentro de casa, tristes, arrasadas, desacreditadas de projetos, de pessoas, de estruturas, pois deixaram que vozes contaminassem o seu coração. Mas eu quero trazer libertação à sua vida por meio da palavra de Deus, por meio da vida do Espírito Santo, a voz que ecoa no deserto, trazendo alegria, trazendo alimento, trazendo água, trazendo satisfação, renovação em viver e no fazer. Vozes, não dê crédito a vozes que declararam a sua morte, a sua tristeza, mas dê crédito à única voz do bom pastor, como diz João capítulo 10 e 27. Esse sim vai te guiar, vai te levar pelo bom caminho, trazendo você alegria, paz, satisfação no viver. Amo você, fique com Deus e ouça a verdadeira voz divina de Deus. Fique com Deus.